Paz seja convosco, eleitos de Deus. Tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Mateus Guolo. Eu sou ministro da Igreja As Maravilhas de Jesus e aqui é o seu, é o meu, é o nosso canal Unicidade Pura. Um canal voltado à exposição bíblica e teológica dos principais temas, tópicos envolvendo a teologia unicista e o nome de Jesus. Também fizemos indicações de obras teológicas e pequenos sermões temáticos e expositivos para reflexão e aplicação no nosso dia a dia, na nossa caminhada e comunhão com o Senhor. Desde já, meu querido irmão e irmã, peço humildemente que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e faça o seu comentário. Você, irmão da unicidade, irmão unicista, monoteísta do nome de Jesus, que defende esta verdade tão maravilhosa, tão teológica, tão bíblica, tão fundamentada na doutrina e nas escrituras. Se inscreve aí no canal, dê um like, nos apoie aí a continuar trazendo estudos temáticos, expositivos da unicidade de Deus e, acima de tudo, defendermos o nome, irmãos, que está acima de todos os nomes. Você, irmão, irmã, jovem, homem de meia idade, ancião, se inscreva no canal também aí. Você que é de outra denominação, outro ministério, trinitariano, arianista, ou você é um cristão reformado, calvinista, pós-tribulacionista, ou você é um cristão pentecostal, arminiano, continuista nos dons, um pré-tribulacionista, se inscreva aí no nosso canal aí, meu irmão, humildemente, deixa seu like lá, o seu comentário. Aqui nós estamos trocando ideias e entendendo o pensamento lógico, teológico, lógico, doutrinário e bíblico sobre a unicidade de Deus. Amém? Queridos irmãos, anteriormente, se você vê no canal, eu fiz um vídeo mostrando de uma maneira bem simples, concisa e bíblica, trabalhando muitas referências bíblicas, que o Antigo Testamento ele ensina enfaticamente um monoteísmo bíblico absolutista. Está lá no canal, este vídeo que eu falei sobre o ensinamento do monoteísmo estrito absolutista pelo Antigo Testamento. E hoje, irmãos, eu gostaria de ver juntamente com os irmãos o que o Novo Testamento ensina. O que o Novo Testamento ensina em relação ao monoteísmo bíblico estrito e absolutista, em relação a quantos Deus existe ou Deus existes, porque há um grande perigo, um perigo muito grande que envolve o dogma da Trindade. A doutrina da Trindade é que ela traz um conceito na mente dos cristãos que haja e exista na divindade pessoas distintas. Irmãos, quando pensamos assim em pessoas diferentes em Deus, isso leva a um conceito de uma triplicidade da Trindade e de um conceito triteísta, politeísta, condenado pelas Escrituras. Irmãos, isso é perigoso, isso é uma heresia, um engano, uma invenção, um plágio e uma adaptação de antigas correntes filosóficas que foram de fato ali no final do segundo século por Terceiro adaptada, criada e inventada e sistematizada em concílios. Em outro vídeo irei falar sobre a origem pagã, mística e filosófica do dogma da Trindade. Mas hoje, irmãos, o meu tema é: o Novo Testamento ensina que Deus é um. O Novo Testamento ensina que Deus é um. O Novo Testamento, a nova aliança para os aliancistas,
A dispensação da graça para os dispensacionalistas. O Novo Testamento, o Novo Pacto, ensina que Deus é uno, que Deus é um. Queridos irmãos, Jesus ensinou isso enfaticamente. Ensinou Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Lá em Marcos capítulo de número 12, versos 29 e 30, fizeram uma pergunta ao Senhor. Mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? Jesus como segundo Adão, Jesus com os seus ofícios de como segundo Adão, sumo sacerdote, o nosso exemplo, o representante da raça humana, o profeta, o Machia, o Messias prometido, que veio ser o visível daquele que é invisível, disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás ao próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, o Novo Testamento, ele pressupõe o ensino do Antigo Testamento. Amém? E ensina de uma maneira clara, enfática, o monoteísmo bíblico absolutista. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 3:20, visto que Deus é um, o qual nos justificará. Deus é um. 1 Coríntios 8:4, Paulo diz de novo, não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8:6 diz, para nós há um só Deus, o Pai. Gálatas 3:20, Deus é um. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha o ofício de Cristo como um mediador. Homem, natureza humana, parte humana. Mas o texto, o versículo bíblico que mais me chama a atenção é Tiago 2,19. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios crê e estremece. Até os demônios, até os anjos caídos, até os agentes de Satanás, até ele mesmo sabe que Deus é um só, que Deus é uno. Ainda em 1 João 2,20 chama Deus de o Santo. E no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, verso 2, a Bíblia diz que João disse, eis que vejo um trono armado no céu e um assentado sobre ele. Irmãos, a Bíblia ensina o monoteísmo estrito, desde Gênesis a Apocalipse. E o povo de Deus tem se identificado, sim, com a mensagem de um único Deus. Deus, lá no capítulo 12 do Gênesis, escolheu Abrão, que depois se tornou Abraão, por causa da sua disposição de abandonar os deuses pagãos da sua cultura, da sua cidade, do seu pai, e seguir o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra.
Queridos irmãos, Deus, e Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, relatou isso. Ele castigou Israel todas as vezes que Israel praticou politeísmo. Todas as vezes que Israel cometeu idolatria e foi servir a outros deuses. Este pecado, o politeísmo idolátrico da nação de Israel, foi a maior razão, motivo de Deus, que é ira e justiça, os enviar ao cativeiro babilônico, o povo de Judá, o povo do sul, com a sua capital em Jerusalém, e lá permanecer 70 anos, uma geração, por causa deste pecado, o politeísmo, a idolatria, servindo outros deuses. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina no capítulo 4 de Romanos que Abraão é o nosso pai da fé. Nós somos herdeiro junto com Abraão. Certo? Então, a gente jamais vai poder deixar de proclamar e de exaltar uma mensagem tão essencial e importante para os nossos dias. Que Deus é um só. Somos herdeiros com Abraão pela fé. Então temos que servir e seguir o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, cuja sua natureza transcendental é espírito e cujo ele possui uma qualidade, um atributo, que ele é indivisível. A indivisibilidade de Deus é uma qualidade que ele possui por ser a sua natureza espírito transcendental e infinito, cuja sua glória enche céus e terra. Deus é um só, irmãos. E como cristãos unicistas, como crentes monoteístas, irmãos e irmãs, não podemos deixar de proclamar esta verdade tão importante, tão bíblica para as nossas vidas e para o mundo, que existe um único e verdadeiro Deus. Por isso que nós temos que prestar um culto totalmente monoteísta, teocêntrico e cristocêntrico na igreja. É isso que o Novo Testamento, de uma maneira bem simples, ensina. Deus é um. E ele não divide a sua glória com ninguém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. E a paz seja convosco.